Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir as atividades da semana passada. Foi uma revisão de potência na página 154. Então os primeiros exercícios que são muito simples, né? Letra A do primeiro, 3 elevado a 4, que vai dar 81. Menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8. Menos 2 elevado a 6 vai dar 64. 0 elevado a 5, que vai dar 0. 5 elevado a 0, que dá 1. Vamos fazer um comentáriozinho. Ó. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Tá? Com exceção do 0 elevado a 0. Esse não tem solução. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como que resolve isso aqui? Ó? A gente vai pegar esse 2 que está dentro da raiz e elevar ele ao quadrado, tá certo? Esse 2 aqui, ó. Aí vai ficar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. A letra G, a gente vai pegar raiz de 7 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Esse daqui eu vou fazer num caderno para deixar ele mais claro, tá? Vamos olhar no caderno como fica. Olha só. Raiz quadrada de 7 ao cubo, aí você vai elevar o 7 ao cubo. Aí depois você vai desmembrar isso daí, por quê? Porque a raiz é quadrada, tem um 2 aqui que não aparece. Então vai ficar 7 ao quadrado vezes 7 dentro da raiz. Aí esse 7 que está ao quadrado, ele vai poder sair da raiz. E o outro não. Então a resposta final fica essa daqui, ó. 7 raiz de 7. O H, 6 elevado a menos 2. Considera que tem 1 debaixo do 6. Como o expoente é negativo, inverte a base, inverteu, e muda o sinal do expoente. 1 ao quadrado e 6 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 36. A letra I, olha só, expoente negativo inverte a base. O 2 passa para cima e o 3 para baixo. Depois que inverter a base, muda o sinal do expoente. Tá feito aqui, ó. Tá? 2 elevado a 1, 3 elevado a 1. Então, menos 2 sobre 3. O exercício 2, ele te deu aqui essa potência aqui. Aí nós vamos resolver ela. Então, vai ficar assim, ó. Vamos olhar ela até o final e depois nós partimos para outra parte. Então, aqui, ó, 1 elevado a 3, 3 elevado a 3, então, chegou aqui, né? Isso aqui vai repetindo até lá embaixo, ó. Agora, vamos resolver aqui, ó. 3 elevado a menos 1, inverte a base, muda o sinal do expoente. 1/3 elevado a 1, que vai dar 1/3. Mesma coisa aqui, ó, inverte a base, muda o sinal do expoente, ó. Tá? Faz jogo de sinal aqui, ó. Mais 1/3. 1/3 mais 1/3. Como aqui embaixo é igual, basta somar aqui em cima. 2 sobre 3. Elevado a menos 2. Inverte a base de novo, muda o sinal do expoente. Então, era 2 sobre 3, passou a ser 3 sobre 2. Eleva ao quadrado, 9 sobre 4. Tira mínimo múltiplo comum, tá ele aqui, ó. 108. Aí resolve aqui, ó. Divide e multiplica, que vai dar isso daqui, ó. Não pode cortar o mínimo, tá? Por que que não pode? Porque a gente não usou ele dos dois lados da igualdade. A gente usou ele só para cá, ó. Ok? Então, esse aí é o exercício 2, letra A. Agora, o exercício 2, letra B. A gente vai resolver cada continha dessa daqui, ó. A primeira, ó, tem que inverter a base, porque o expoente é negativo, tá aqui. Essa daqui não precisa, é só calcular, deu 4. Essa daqui, ó, tem que inverter a base e mudar o sinal do expoente. Mas o expoente é 1, então não precisa a gente colocar ele aqui. Agora a parte de baixo, ó, tem que inverter a base, tá aqui. Muda o sinal do expoente.
tem que inverter a base, tá aqui, muda o sinal do expoente, mas ele era 1, então não precisa de escrever ele, né? Ele era menos 1 no caso, vai ficar 1 positivo aqui, ó. Agora resolve, ó, 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. 1 quarto mais 4 menos 1 meio. Embaixo vai ficar 1 quarto menos 1 meio. Aqui põe 1 debaixo desse 4, tira mínimo múltiplo, que vai dar 4. Ó. Mínimo de 2, 1 e 4. Divide e multiplica. 4 por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. 4 por 1, 4, vezes 4, 16. 4 por 2, 2, vezes 1, 2. Calculando isso daqui, ó, vai dar 15 sobre 4. E a parte de baixo também tira o mínimo, de 4 e 2, que vai dar 4, tá? Divide e multiplica, ó, 4 por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. 4 por 2, 2, vezes 1, 2. 1 menos 2, menos 1 quarto. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar menos 60 sobre 4, que vai dar menos 15. Então, isso aí, ó, é o B. Pessoal, o 3 é muito simples, ó. 10 elevado a 6, é só você escrever 1 com mais 6 zeros. O expoente indica quantos zeros. 10 elevado a 9, 1 com 9 zeros, tá? A letra C, 10 elevado a menos 4. Quando for menos no expoente, significa que o número é menor do que 1. Então, vai ser 0, tá? Depois da vírgula, você tem que colocar 4 casas, porque o expoente é 4. 1, 2, 3, 4. Aí, quando for expoente negativo, o 1 fica no final. Tá bom? Conta depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Multiplicação de potência de mesma base, na letra D. Você vai somar o expoente. Mas como os sinais são diferentes, acaba tendo que subtrair. Então, vai dar 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, ó. 0,01. 2 casas depois da vírgula. Agora o 4. 10.000. É só você contar quantos zeros tem. Colocar o expoente, ó. Certinho? Isso daqui tem várias maneiras de você resolver. Uma delas é cortar 2 zeros, ó. 2 zeros de cima, corta 2 zeros de baixo. E aí sobra 1.000. 1.000 é 10 elevado a 3, porque é 3 zeros. Ó. 1, 2, 3. Certinho? A letra C, ó, depois da vírgula tem 1, 2, 3, 4. Então, menos 4 no expoente, 10 elevado a menos 4. A letra D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a menos 6. O exercício 5, olha só, sempre que o expoente for fração, você vai colocar o número dentro de raiz, dentro de radical. Tá certo? Então, nesse caso, ó, vai ficar raiz sétima. A fração, o denominador, indica o índice da raiz. E o numerador é expoente do número. Então, vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Ó. Mesma coisa aqui, ó. O de baixo é índice, ó, índice da raiz. E o de cima é expoente. 2 elevado a 3 dá 8. Raiz quarta de 8. Os demais eu vou fazer no caderno desse exercício 5. Pessoal, então vamos lá. O exercício 5, letra C. 1 meio elevado a 1 meio. Então, a gente sabe que se o expoente é fração, tem que pôr em raiz. Então, esse 1 meio aqui, ó, fica dentro da raiz, tá certo? Esse 2 aqui, ó, é o índice da raiz. Então, tá pronto aí, ó, raiz quadrada de 1 meio. Aí, se ele tivesse pedido só para escrever em forma de radical, tava pronto. Mas aqui a gente vai continuar resolvendo ela, ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2, tá aqui, ó. Certo? Raiz quadrada de 1 dá 1, de 2 não tem. Então, ficou 1 sobre a raiz de 2. Sempre que cair numa situação dessa, ficar uma raiz aqui embaixo, a gente tem que fazer a racionalização, que é multiplicar esse de cima pelo de baixo e multiplicar o de baixo por ele mesmo. Tá aqui, ó.
Então, 2 vezes 2 dá 4. Ó, raiz quadrada de 4 aqui embaixo. Ó. 1 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então, a resposta final ficou sendo essa aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Vamos para a letra D. A letra D está aqui, ó. Raiz quadrada de 3 elevado a 4 sobre 5. Aí você coloca essa raiz dentro de outra raiz. Tá certo? Aí o que acontece, ó? Esses 5 aqui fica sendo o índice da raiz, tá aqui, ó. E esse 4 fica expoente do 3, tá? E outra raiz que você te colocou dentro, ó. Se você inverter isso aqui e colocasse os 5 aqui, ó, tá? Eu não ia mudar muita coisa, não. Mas vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. Aqui é expoente 2. A gente multiplica por 5, ó. Certo? Vai dar 10. Agora, a gente pode simplificar, ó. O 10 por 2 e o 4 por 2. Então, vai ficar essa resposta aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, então ficou essa resposta aqui, ó. A letra E agora, 9 elevado a 1 meio, põe dentro da raiz. Lembra sempre, esse aqui, ó, de baixo, é índice. Então, raiz quadrada de 9, que dá 3. O F. 0 elevado a qualquer valor dá 0. Tá certo? Não precisa nem te preocupar, não precisa nem fazer essa parte aqui, ó. Ok? A letra G, 2 elevado a 4 terços. Põe dentro da raiz. O de baixo aqui, ó, é sempre o índice. Agora, como aqui é 3 e aqui é 4, a gente vai desmembrar isso aqui para poder simplificar. 4 é o mesmo que 2 ao cubo vezes 2. Tá? 2 elevado a 4 é 2 ao cubo vezes 2. Agora pode cancelar aqui, ó, e tirar esse 2 aqui, ó. Tá feito aqui, ó. Então, um 2 saiu, o outro ficou. Essa aqui é a resposta. Ok? Pessoal, o exercício 6 é tranquilinho, ó. 7 à quarta vezes 7 ao quadrado. Conserva a base, soma os expoentes. 7 elevado a 6. A mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 3 elevado a 8. Conserva a base e soma o expoente. Expoente aqui é 1, mais 8, 9. 3 elevado a 9. A letra C, agora é divisão. Divisão, a gente subtrai expoente. Conserva a base, que é 5. 9 menos 2, 7. 5 elevado a 7. A letra D é uma potência de potência. Potência de potência multiplica o expoente. 5 vezes 3, 15. Então, 2 elevado a 15. A letra E já não é potência de potência. Aí a gente tem que calcular isso daqui, ó. 2 ao cubo, que dá 8. Então, vai ficar 5 elevado a 8, ó. 5 elevado a 8. Agora, o exercício 7, a gente vai fazer no caderno. Vamos lá. Olha só. 27 elevado a 1 terço, coloca dentro da raiz. 64 elevado a 1 meio, coloca dentro da raiz. Sempre que expoente a fração, põe na raiz. Menos 8 elevado a 2 terços, põe na raiz. Mais 4 elevado a 1 meio, põe na raiz. Aí vai calcular, ó. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz cúbica de 64, porque aqui, ó, 2 ao quadrado é 64. Raiz cúbica de 64 é 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Faz a continha aqui dentro, vai dar 9. 9 elevado a 1 meio. Põe dentro da raiz. Raiz quadrada de 9, que é 3. Então, isso aí é o 7, letra A. O 7, letra B, a gente vai resolver, ó. Todo número elevado a 0 dá 1. Menos 2 elevado ao quadrado vai ficar 4 positivo. Menos, tem que inverter, porque o expoente é negativo, ó. Então, fica 3 elevado a 1. A gente inverte a base e muda o sinal do expoente. Mesma coisa faz aqui embaixo, ó. Inverte a base, muda o sinal do expoente. Então, ficou 1 mais 4 menos 3, que vai dar 2.
2 sobre 4. Simplifica por 2, 1/6. O exercício 8, ele está perguntando se essa potência é maior, menor ou igual a 250. 3 elevado à raiz de 20. E ele deu essa dica aqui, ó. Vamos ver no caderno como é que fica. Então, veja bem. A gente vai comparar, ó. 3 elevado a 4, que está aqui. 3 elevado à raiz de 20, que o exercício perguntou. 3 elevado a 5. Primeira continha aqui, ó, vai dar 81. Essa daqui vai dar 243. Ou seja, 3 elevado à raiz de 20 é menor do que 250. Tá certo? Agora a letra não, o exercício 9. O exercício 9, vamos no livro primeiro, depois a gente volta aqui no caderno. Os mais simplesinhos a gente corrige no livro e os outros a gente faz no caderno. Exercício 9, ó. Multiplicação de mesma base. Conserva a base e somos expoente. 3 mais 7 mais 2. 2 elevado a 12. A B é divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai expoente. 10 tira 4, fica 6. 3 elevado a 6. A letra C, ó, esse A está elevado a 1. Então, vai subtrair 6 menos 1 dá 5. Tá aqui, ó, A elevado a 5. Essa indicação com A diferente de 0 é porque o A está no denominador e no denominador não pode aparecer 0, nunca pode. Por isso que está falando que A é diferente de 0. A letra D é potência de potência. 6 vezes x dá 6x. 2 elevado a 6x. A letra E não é potência de potência. Aí você tem que resolver isso aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9. Então, vai ficar 7 elevado a 9. 7 elevado a 9. A letra F, você vai multiplicar e depois dividir. Ou seja, na multiplicação soma expoente, tá? Então, vamos fazer essa no caderno? Então, olha só, multiplicação soma expoente. 7 mais 3 dá 10. E aqui embaixo a gente conservou. Agora é uma divisão de mesma base, ó. Conserva a base, subtrai o expoente. Então, vai ficar 10 menos 2. Faz jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 10 mais 2. Então, vai dar 2 elevado a 12. O exercício 10 também é bem tranquilo, ó. 5 elevado a x mais y. Quando tem soma no expoente, é porque é multiplicação, ó. 5 elevado a x vezes 5 elevado a y, tá aqui, ó. Então, se apareceu somando no expoente, você pode escrever assim, ó. A B é o contrário, ó, é menos. Menos significa que é divisão. Então, quando aparecer menos no expoente, x menos 3 é 4 elevado a x dividido por 4 elevado a 3. Tá aqui, ó. Certinho? Então, sempre que aparecer subtração no expoente, você pode escrever em forma de fração. A letra C agora. A letra C é 7 elevado a 3x. O que a gente pode fazer? A gente pode escrever como potência de potência. 7 ao cubo elevado a x. Ou o contrário, 7 elevado a x ao cubo. Tá certo? A letra D é 5x elevado a 4. Então, a gente pode escrever 5 elevado a 4 vezes x elevado a 4. Tá aqui. O 11, ele quer que escreva no caderno como potência de base 3. Vamos fazer aqui no caderno. Então, esse número você vai fatorar e vai chegar em 3 elevado a 7, ó, que o exercício pediu. Esse aqui também, você vai fatorar o 9, vai virar 2 ao quadrado, só que ele está no denominador. Aí você inverte, passa ele para cima e muda o sinal do expoente. 3 elevado a menos 2. A letra C, esse 1
é para ser escrito como potência de base 3. Então, tem que ser 3 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. A letra D, raiz quinta de 81. Tem que fatorar 81, que vai dar 3 à quarta. Certinho? E depois tira, ó, o expoente sobre o índice, ó. 4 sobre 5. Tá aqui, ó. 3 elevado a 4 sobre 5. Tá? Olha só, expoente sobre índice, 4 sobre 5. Ó. 3 elevado a 4 sobre 5. A letra E, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse aqui da raiz, então aqui é 1 sobre 2. Ó. 3 elevado a 1 sobre 2. Tá aqui, ó. E esse de baixo está elevado a 1. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai expoente. 1 sobre 2 menos 1. Pessoal, 1 sobre 2 é metade de 1. Então, 1 sobre 2 menos 1 vai dar menos 1 sobre 2. Então, a resposta vai ficar isso aqui, ó. 3 elevado a menos 1 sobre 2. O 27... Aliás, o F, 27 elevado a 5, fatora o 27. 3 ao cubo. Multiplica aqui, porque é potência de potência. 3 elevado a 15. O 12, determine o valor das seguintes expressões. Vamos fazer no caderno. Então, vamos lá, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a raiz quadrada de 2 elevado a raiz quadrada de 2. Isso é uma potência de potência. Então, multiplica. Essas duas raízes você multiplica, porque são os expoentes. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. E agora vai multiplicar, ó, raiz quadrada de 2 por ele mesmo. Tá aqui, ó. Que vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Certinho? A letra B. 1 elevado a π. 1 elevado a qualquer valor continua sendo 1. Tá aqui, ó. 0 elevado a raiz de 5. 0 elevado a qualquer valor é 0. 1 mais 0 dá 1. Um comentáriozinho importante, ó. 2 elevado a 0 é 1. Entre parênteses, menos 2 elevado a 0 é 1. Agora aqui, ó, menos 2 sem parênteses elevado a 0 é menos 1. Porque nesse caso é só o 2 que está elevado a 0, ó, só o 2. Certinho? E nesse caso, ó, 0 elevado a 0 é conjunto vazio, não tem solução. Então, a gente, às vezes, costuma falar, todo número elevado a 0 é 1, mas com esta exceção aqui, ó. Tá bom? Pessoal, então, terminamos aqui a correção. Eu espero que vocês estejam fazendo as tarefas com muita atenção para poder aprender. Não fica só copiando e depois passando a limpo as respostas, não. Tem que pensar bastante, esforçar bastante, tá? Se tiver dúvida, me procure, porque o tempo está passando e não volta, né? A única coisa que a gente sabe que realmente a gente não recupera é tempo. A gente pode até estudar em dobro depois para poder aprender alguma coisa que não aprendeu, mas o tempo que passou, esse realmente não volta. Só um abraço, bons estudos.